Com as bênçãos de Deus, damos início à 12ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito ao vereador Jean Dailite a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Solicito a vereadora Sara a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Solicito ao vereador Léo Pisteira a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Solicito ao secretário Jean Dailite que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Judiel. Presente. DJ Delcinho. Jean Dailite, presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Eduardo. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Aproveitar a oportunidade para justificar a ausência do vereador DJ Delcinho, considerando que ele me ligou para justificar a não presença hoje, tendo visto o problema de saúde que ele atravessou e está atravessando. Agradeço a presença de todos e convido para compor a mesa do o diretor de transporte da Prefeitura Municipal de Alumínio, senhor Adriano Machado. Corrigindo o nome, Adriano Macedo, não Machado. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento 152/2025 e do edital número 04/2025. Requerimento número 152/2025. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, essa Câmara Municipal, como um todo, tem sido contributiva no tocante à reorganização do transporte público municipal, quer por ações isoladas de vereadores, quer por ações coletivas. Certo é que esforços não têm sido medidos no sentido de fazer prosperar a melhor política pública para a resolução de um problema que aflige a nossa comunidade. Iniciada nessa legislatura, desde o início foi pauta dos vereadores que a esta subscreve no imediato rompimento unilateral com a empresa Rosa. Porque sabido os problemas estruturais da mesma, aliás, toda vez que acionada a diretoria de transporte, sua primeira escusa era que os ônibus sem condições de uso haviam quebrado e comprometido o cumprimento de itinerários. Quando não eram os ônibus quebrados, a segunda escusa da diretoria era que o motorista cujos contratados se deram por processo seletivo ao terceiro, desvinculados da locação dos ônibus, não cumpriram o horário adequadamente ou sem justificativa faltavam. E isso também comprometia o itinerário. Em que pese os fortes cobranças de alguns dos parlamentares aqui nesta casa, foram requeridas informações. Fez-se moção de apelo e convocada a Câmara Municipal para votar de forma extraordinária projeto de lei de R$ 4.480.000 e foi aprovado por unanimidade. Uma vez aprovado o crédito, finalizou-se o antigo contrato, rompendo e se contratou de forma global o serviço de transporte urbano, pagando em favor da empresa vencedora o certame emergencial pelo serviço a ser executado. Neste momento, a administração possui ônibus novos, motoristas selecionados pela própria administração e não pende, senão pela própria gestão. Questões que impeçam o fiel cumprimento de horários e itinerários. Conforme mencionados, essa gestão, através da nova empresa contratada, realizou a seleção de seus motoristas. Nesse ponto, ficaram de fora da contratação motoristas que faziam parte do processo seletivo anterior ou de terceirizadas, que por anos enfrentaram de forma corajosa a péssima infraestrutura de trabalho, dirigindo na força do braço ônibus velhos e que, por razões outras, não foram oportunizados na presente contratação. Fatos que se causam estranheza, ainda assim foram critérios de escolha da nova gestão. A comunidade apresentado o novo transporte não se cansa de reclamar a falta de cumprimento de horários e, por vezes, a falta de informações dos itinerários.
Motoristas que tiveram seus contratos acabados e não absorvidos pela atual gestão também engrossam as reclamações no sentido de perseguição e falta de transparência na seleção dos motoristas e a falta de respeito e comprometimento com eles, que, em sua defesa, afirma ter suportado um sistema caótico com ônibus velhos e cargas horárias desumanas. Deste modo, é que, ante a tais problemas apontados, é que se requer à mesa ouvido plenário, nos termos do regimento interno e no ato da presidência 1 de 2019, seja convocado a comparecer à Câmara Municipal para a realização de audiência pública o diretor de transportes da Prefeitura Municipal, para tratar os seguintes assuntos. Para a participação na sessão de audiência pública, desse ciência a empresa vencedora do certame emergencial de transporte urbano, na condição de convidado especial, para quem, comparecendo, responda em conjunto sobre gestão do sistema de transporte urbano, itinerários e horários, contrato emergencial de prestação de serviços e os aspectos técnicos de preparação do contrato emergencial, seleção dos motoristas, aspectos técnicos da preparação para o contrato emergencial, sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, alumínio 17 de março de 2025, Eduardo vereador, Bola vereador, Sara vereadora, Léo Pistila vereador. Edital número 4, 2025, de 25 de março de 2025. Convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno, e atendendo ao disposto no requerimento número 152 de 2025, aprovado na sessão ordinária de 17 de março de 2025. Faz saber aos senhores vereadores que fica convocada a sessão extraordinária da Câmara para o dia 24 de abril de 2025, às 18 horas, com o seguinte ordem do dia. Convocação do diretor de transportes à Prefeitura Municipal de Alumínio. Câmara Municipal de Alumínio, 25 de março de 2025, professor Gediel de Carvalho, presidente. Iniciaremos agora o rito da presente sessão. Os autores do requerimento terão um prazo conjunto de 15 minutos para a explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. Com a palavra, os autores do requerimento 152/2025, por 15 minutos. Declino da palavra nos primeiros minutos na condição de autor. Os demais autores? Declino. Eu também declino a minha parte, senhor presidente. Então, você tem 15 minutos, baseado no... Você ouviu a leitura do requerimento? Quer o requerimento para se manifestar a respeito? Pode falar do sistema de transporte, por gentileza, baseado nos argumentos do requerimento? Vou falar mais no requerimento apenas. Né? Isso. Eu acho que acredito que assim, a gente está... foi um período de implantação do transporte, né? A gente teve algumas dificuldades, né? Mas eu acredito que em torno do sistema que a gente tinha com a gestão anterior da agora, a gente mudou da água para o vinho, né? A gente conseguiu em menos de 4 meses de gestão, já conseguimos trazer ônibus novos e seminovos para o escolar. E no urbano a gente trouxe transportes aí com máximo 6 anos de uso, com ar-condicionado. Tem alguns ajustes para serem feitos ainda. Contudo, a gente entende que a gente não consegue fazer as coisas do dia para a noite. Tem tudo um processo, um orçamento que a gente precisava tá seguindo, que não foi elaborado pela gente, né? A gestão do transporte agora a gente consta com fiscal, a empresa implantou 2 fiscais aí que agora a gente está tendo o controle das rotas. Implantamos ônibus com catraca para poder contabilizar os passageiros e saber se está tendo algum excesso ou até mesmo ausência de passageiros em alguns horários, para que a gente possa fazer essa gestão do transporte. Convém salientar que na cidade não tinha gestão nenhuma de transporte, não tinha controle algum, e as reclamações, desde que a gente assumiu com o sistema antigo, aí era frequente, a gente não tinha 1 minuto de sossego, né? E agora, um mês passado que a gente já implantou essa nova empresa, a gente praticamente zeramos as reclamações, algum apontamento ou outro. As pessoas têm acesso ao meu telefone aí, me entram em contato constantemente, tanto
os nobres vereadores, a população no geral. A gente sempre está respondendo, né? Agora de pouco, antes de eu estar aqui na sessão, o morador tinha me questionado, o ônibus do Senindu, eu falei, acabei de responder ele que o ônibus deu um problema na porta, mas a empresa já substituiu, então teve um atraso de 5 minutos. Então é algo que não se tinha antigamente, né? Antigamente quebrava o ônibus, ficava sem, porque era uma locação, porque a prefeitura locava o ônibus da Rosa, os funcionários eram terceirizados, parte de uma empresa contratada, parte processo seletivo, né? E era uma desordem, uma bagunça geral, né? O pessoal tem algum questionamento aí com a carga excessiva, mas a carga excessiva se dava porque não tinha a quantidade suficiente de motorista no quadro, mas o pessoal tinha um intervalo bastante grande, né? Os motoristas aí que estavam pela prefeitura, até quando vocês presenciaram, quando a gente tentou fazer aquela mudança na escala, o que ocorria? Os motoristas eles entravam com antecedência de 1 hora, 2 horas no plantão, e cada viagem que eles faziam, eles tinham um intervalo de 1 hora, 2 horas para depois fazer outra viagem. Era a escala e o sistema que a gente assumiu, né? Por isso que a gente tentou fazer aquela troca no começo, não deu certo. A gente voltou que era até encerrar e a gente conseguiu fazer esse contrato emergencial que a gente entendeu que foi a saída necessária que se precisava, né? O processo emergencial foi observado todos os critérios da lei, né? Foram realizados no mínimo 3 orçamentos, foi tramitado, teve parecer jurídico, a gente teve um processo completamente transparente, venceu a empresa com menor preço, melhores condições. Então, acho que é o que a gente poderia, como administração, fazer no momento, porque um processo licitatório demora de 6 meses a 1 ano. A gente não podia de imediato, sei que teve alguns questionamentos, por que já não rompe de imediato? Não foi rompido porque tinha um contrato deixado pela administração anterior que ele estava com vigência até maio, né? Então, a Rosa tinha um contrato com a prefeitura até maio e ele podia ser renovado por mais 1 ano. Então, a gente não poderia simplesmente chegar e falar com Rosa, tchau e benção, acabou aqui, até porque incorria risco de improbidade. Tem um contrato, aqui não é uma casa da mãe Joana que você chega e desfaz e manda e acaba assim de qualquer forma. Convém salientar que todos os anos que a Rosa estava aqui, nunca teve uma notificação, apesar de ter tido ônibus que pegou fogo, que acabou freio, que capotou, mas se você pegar o processo licitatório lá na prefeitura, não tem um questionamento de nenhum gestor anterior notificando ou atuando a empresa. E a gente, lá no primeiro mês, eu já notifiquei a empresa Rosa por 2 vezes, e com base nessas notificações e essas cobranças que eu vim fazendo sucessivamente, a gente teve parâmetro para abrir um processo de apuração de irregularidade, né? A gente abriu essa sindicância, a prefeita constituiu uma sindicância, apuramos essas irregularidades, e com base nessa sindicância, a gente teve embasamento jurídico para conseguir rescindir esse contrato com a Rosa, né? Então, acho que essas as considerações e palavras referentes aos questionamentos iniciais. Se tiver mais alguma coisa? Agora nós vamos, Adriano, seguir a ordem da lista de presença dos senhores vereadores para o questionamento daqueles que pretendem usar a palavra. Por 5 minutos, você terá direito a se manifestar durante 10 e o vereador uma réplica de 5 minutos. Lista de presença, começa por mim. Jean, posso já perguntar para a Adriana? Adriana, com relação ao sistema... Questão de ordem, presidente. Pois não, Bruno. Senão, só para fazer... É uma formalidade. Mas é uma formalidade regimental. Sobre o sistema de transporte, nós gostaríamos de saber quais os meios de comunicação para que o usuário que faz uso do sistema de transporte, numa reclamação, possa ter contato com vocês, a prefeitura, e quem comanda, você que comanda aí o transporte coletivo. O usuário ele pode estar reclamando diretamente na empresa. A gente já solicitou que eles criem uma linha de WhatsApp, né? Ainda não tem, por conta é recente ainda o processo, né? Só tem 1 mês e está em adequação, mas a gente já solicitou para a empresa um número de WhatsApp que possa ter uma comunicação direta com a empresa. Na prefeitura tem um ramal do transporte, que eles podem estar ligando diretamente na prefeitura e falar comigo ou com o secretário que estiver lá. O meu telefone tornado público, então, constantemente, todo mundo entra em contato comigo e eu estou respondendo, né? Às vezes,
nem agora tem final de semana, feriado, fora do horário do expediente da prefeitura, eu respondo à população, quem entra em contato, e através do site da prefeitura tem um link lá que você registra a reclamação, sugestão, qualquer questão que você queira, e ele é direcionado para o transporte. E fora isso também tem o e-mail do transporte, onde eu também recebo alguns questionamentos, a gente, assim, na medida possível, a gente vai respondendo. São esses os meios de comunicação. Ok. Fico satisfeito pela tua... agradecer a tua presença aqui, satisfeito pela tua explanação e explicação. Senti muito que o transporte deu uma aliviada nas reclamações, não tenho tido mais nenhuma reclamação nesse sentido, de atraso, de frequência, de limpeza e da qualidade dos ônibus, então fico mais tranquilo e eu acredito que é o suficiente para a gente dar o andamento à sessão. Obrigado. Exponha. Considerando que DJ Delcinho não está presente, colocamos para o secretário Jean da Elite se quer fazer algum questionamento. Boa noite a todos que nos assistem, aos nobres vereadores, ao diretor de transporte, Adriano. Adriano, sabemos que houve uns avanços importantes, né, com essa substituição do transporte escolar, substituição da gestão. As reclamações diminuíram muito, né? No início, mesmo com ônibus novos, mesmo com motoristas selecionados aí, né? Ainda tinha muitos problemas aí de reclamações. Mas com o tempo, pelo menos para mim, diminuiu. Ainda existe, mas diminuiu. Que a gente sabe ainda que tem problemas aí do Sigpare, ali na Raposo, por causa da duplicação. Salvo engano, esses ônibus com os ar-condicionado também, eles são menos potentes e devido à nossa região ser íngreme, montanhosa, acaba, acho que, atrasando, né? Não chegando no horário. E visto esses problemas, né, eu acho que a empresa, antes de entrar, acho que ele já sabia que a nossa região era bem montanhosa e foi feito algum estudo com a empresa para ver se esses ônibus eles conseguiriam seguir o itinerário que nós já tínhamos, se há previsão, visto que com esses ônibus que têm cilindros a menos do que os que tinha antigamente, né, se há intenção de troca desses ônibus, ou melhoria, ou algum remanejamento da parte do itinerário, né? Se tem como, com esses ônibus que estão, né, inclusive, né, com a benfeitoria com ar-condicionado, a gente sabe que perde bastante a potência, né? Então, se você tem algum estudo, ou anda realizando algum estudo para ver se consegue ainda melhorar um pouco mais ainda esses pequenos problemas que ainda causam algum transtorno para alguns munícipes, né? Certo, eu agradeço a pergunta, Jean, e aí quero parabenizar aqui publicamente a sua atuação. O Jean, constantemente, ele está trazendo demanda e cobrando e questionando e trazendo pontos para a gente do transporte, né? Inclusive, antes, quando era o sistema antigo, era constante ele falar comigo toda semana. O ônibus não passou aqui no Paraíso, o ônibus não quebrou, né? E eu vejo que a última vez que eu falei com o Jean de transporte, eu nem me recordo. Então, sinal de que está ocorrendo bem o transporte com a mudança. Sim, os ônibus novos, eles são menos potentes do que em relação aos antigos. O que acontece? Os ônibus antigos eram do modelo Scania, 6 cilindros, né? Então, eram ônibus mais fortes, contudo, com consumo bem maior de combustível, né? Para vocês terem uma ideia, o Scania aí faz 1 por 1, né? 1 por 1, no máximo 2. E esses ônibus aqui com 4 cilindros, eles têm uma média de consumo de combustível de 2,5 km por litro. Então, é quase o dobro de consumo, né? Então, da parte da prefeitura não houve esse estudo, só se a empresa fez, não tem conhecimento, mas a gente queria que tivesse um transporte de qualidade e com baixo custo, né? Que a gente gastasse, no mínimo, o que já estava, a gestão anterior já gastava, e foi esse o nosso intuito, né? Até por conta do orçamento, a gente não podia aumentar a despesa e nem gastar além do que estava previsto no orçamento. Então, a gente fez cotações, querendo preencher a quilometragem que era percorrida aqui, a quantidade de linhas e a qualidade do veículo, né? Que ele tivesse 6 anos, no máximo 6 anos de uso, conforme prevê a legislação, e a questão do ar-condicionado. Está tendo uma perda, sim, porque
O ônibus com ar-condicionado é igual o carro, na hora que você liga o ar-condicionado, ele tem uma queda de até 10% ali na potência. Isso está gerando um impacto, sim, na chegada do final no bairro, mas a empresa ela fez uma suplementação, né? O que acontece? Quando tem algum atraso, principalmente por conta dessa volta no progresso, né? Infelizmente, as linhas aqui não eram feito estudo para você criar uma linha. Simplesmente a pessoa chegava com o prefeito e falava, eu quero que o ônibus passe ali, aí ele mandava passar por conta própria, né? Mas eu vejo que não tem fundamento do porquê esses ônibus todos estão passando no progresso. Então, como a gente tem a gente ainda está no período de adaptação e tentando diminuir as reclamações para depois começar a pontuar, a gente já tem o estudo né, inclusive já na nova contratação a gente já preveu a linha do progresso, que antes não tinha, né? A gente já preveu, já tem essa linha do progresso que já está sendo medida, já está sendo estudada, já está rodando, já está acontecendo essa linha, para que a gente suprima esses ônibus do Olidel, do Figueiras, do Sinindu, que é onde hoje a gente tem algum problema de atraso, e para suprir, tirar essa volta do progresso e esses ônibus consigam ter um horário correto, né, de acordo com o que está previsto na tabela, e o motorista também tem um intervalo maior ali de uma linha, uma rota na outra, para ele possa ir no banheiro, fazer um descanso e tudo mais, né? Isso aí, independente do horário de jornada dele de almoço, isso aí é respeitado, mas a gente quer também deixar um intervalo entre viagem e outra, né? E isso é possível, mas a gente vai fazer um pouco mais adiante para dar tempo de comunicar à população, estudar melhor o impacto dessa mudança, né? A gente está fazendo estudo, contando a população, contando a quantidade de passageiros, né? Mas, a princípio, é algo que a gente estudou, que viu que não tem lógica, não tem sentido. A pessoa que sai aqui do centro de Alumínio, ele contorna o progresso inteiro, volta aqui para o centro de novo, perdendo de 20 a 25 minutos cada viagem, para depois ele ir para o Olidel, para o Sinindu, para o Figueiras, para o Irema. Então, é uma volta desnecessária que a gente está estudando para retirando essa volta, a gente alinha todos os horários desses ônibus que às vezes tem um atraso ou outro, mas não tem um atraso na saída, às vezes tem um atraso na chegada no bairro. Na saída, quando tem atraso, a empresa já vem com outro ônibus e já supre, e a gente está tendo problema. Então, hoje a gente tem problema, né, por conta dessa volta e lá no Carafá por conta das condições da estrada, né, que lá também a gente já tem um estudo, vocês já até participaram, a gente já trouxe a ideia para vocês, de implantar um terminal lá na Areia Branca, né, que ali, com isso, a gente consegue deixar um carro menor, de menor capacidade e que tenha condições melhores de trafegabilidade naquela região de terra e que a gente consiga ajustar o horário daquele bairro, não todo o resto do percurso, né? Então, esses dois projetos que a gente precisa implantar, que está em estudo, está sendo avaliado o impacto para não causar transtorno e sofrimento na população. Certo. E existe também, fora esse terminal que você está estudando ali na Areia Branca, fazer alguns terminais aqui para pegar a parte de Figueiras, Colina Verde, Colibri, Irema, né? Até para evitar, né, esse transtorno todo que está passando no progresso, se existe, né, a longo ou médio prazo esse tipo de estudo para fazer tanto um terminal lá ou como também um terminal aqui mais para a central. Eu confesso que essa... Um momentinho só. Essa tua réplica, você tem 5 minutos, é o último questionamento? Sim. Ok. Essa ideia foi trazida pelo Jean e pelo Delcinha Cislene e o Sadraque, em uma reunião que eles foram lá no departamento, né? Eu não tinha esse projeto, esse estudo de fazer terminal Figueiras e Irema ali, até porque eu preciso ainda avaliar o impacto na hora que terminar as obras da Raposo, né? Se realmente acabarem as obras e voltar a ter aquele acesso ali no Irema, que a gente consiga esse ônibus vir direto via Raposo, então um terminal fica talvez um pouco inviável, porque o ônibus já vai ter um fluxo mais rápido, né? Mas a nossa intenção é sempre estar estudando e recebendo ideias para que a gente possa melhorar. A gente quer que a população chegue mais rápido em casa, que ela fique menos tempo possível dentro do ônibus. É essa a nossa intenção. Então, se vê lá na frente que com essa finalização da obra da Raposo, se vai ser mais viável um terminal lá, no Irema ou aqui no pedágio, a gente estuda. É que para os problemas que a gente tem hoje, o principal é lá na Areia Branca, né? E aí já solucionaria essa questão de atraso e também de quebra de ônibus, né? Só para título de conhecimento, por que o sistema anterior estava dando muito problema? Porque todos os ônibus passavam no Carafá. Como o motorista não tinha uma linha fixa, cada hora ele estava em uma linha, então todos os ônibus que eram alocados da Rosa, ele passava no Carafá, então ele destruía todos os ônibus lá.
Hoje a empresa ainda tem esse problema? Tem, só que ela está tendo com 2 ônibus. Só que mesmo tendo 2 ônibus, a empresa ainda está tendo uma manutenção muito alta com aquele trecho lá. Na primeira semana de operação, quebrou 3 ônibus da empresa no Carafá, na primeira semana. Em um mês para cá, a última vez que eu conversei com eles, fazer esse levantamento, já tinham sido 6 carros quebrados lá, né? Então a estrada é muito ruim, as condições lá são péssimas, e a intenção desse terminal é reduzir esse custo de manutenção, melhorar o tempo de transporte e também dar uma qualidade maior para os nossos munícipes ali do Itaraé, do Areia Branca, que eles estão, de certa forma, se sentindo meio que desprivilegiados, né? Porque lá não vai com ar-condicionado, por conta do Carafá. Então, se a gente tiver um ônibus só no Carafá, a gente consegue mandar também um ônibus com ar-condicionado para o Itararé e para a Areia Branca, porque ele não vai circular no trecho de terra. Respeitando a lista de presença, nós temos agora a vereadora Cislene para formular os questionamentos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, né, o diretor de esporte, ó, o diretor de transporte, Adriano, os presentes e a todos que nos assistem, né, pelas redes sociais. É conhecimento de todos, Adriano, né, o problema de transporte que a nossa cidade vinha já a longo prazo aí, e que merecia uma atenção especial. E eu vi que vocês deram essa atenção especial, né, à população, e eu estou vendo também que a gente já tem uma notória mudança, né, das reclamações, da satisfação deles. Existe, sim, alguns problemas, né, e eu até relatei um aqui para você, e eu queria saber qual que foi, assim, uma pauta aí de melhoria, que eu acho que os bairros afastados que sofrem mais, né? A gente tem o caso aí de crianças, né, que estudam na PAI e está chegando muito tarde na casa, né? Os pais têm me procurado, eu já falei com você. Eu queria saber se tem alguma solução aí, para esses casos aí. Bem, eu agradeço a pergunta, Cislene, e parabenizo o trabalho. A PAI, ela sempre foi feita com transporte próprio da prefeitura. Ela não entrou nessa terceirização, tá? Porque já não era. A gente tentou usar dentro daquilo que a gente tinha no orçamento da gestão passada, que foi deixado para a gente. A gente tinha lá um valor que eles gastavam com a antiga empresa do escolar, a Spray Master, né? Onde tinham 12 ônibus lá alocados, né? E com base naquele orçamento que a gente tinha, a gente usou aquele orçamento para fazer a contratação de agora. Então, a gente conseguiu, com o mesmo valor que um pouco menos que a administração gastava no ano passado, colocar ônibus novos e 3 ônibus a mais, né? Então, foi essa a conta e a matemática que a gente fez. Esse problema foi trazido por você, né? Não tinha sido identificado esse problema. De imediato, eu sentei com o motorista e com a monitora da linha, né? Até porque não tinha nenhuma reclamação, né, por parte dos pais. Para a gente estava tudo ok, né? Mas realmente é um problema. A gente não quer que criança fique mais de 1 hora dentro do transporte. E a gente fez, dentro da estrutura que a gente tem na prefeitura de veículos próprios, a gente conseguiu fazer. A gente está fazendo um teste de colocar 2 crianças num veículo que já vai para o Itararé, para tentar diminuir a rota. E aí, para o ano que vem, a gente está prevendo no orçamento, a gente colocar, em vez de 1 micro para a PAI, 2 micros, porque daí a gente consegue dividir essa rota e que as crianças consigam ficar um tempo menor dentro do ônibus e chegar mais rápido, tá? Então, para esse ano, a gente fez esse paliativo com a van, que está em teste, né? Eu não consegui falar ainda com o motorista, com a monitora, que isso começou essa semana, se vai dar certo, né? A gente vai estar verificando isso. E para o ano que vem, né, a gente vai, inclusive a gente já recebeu mais um micro aí do governo estadual. A nossa intenção é, em vez de ter 1 ônibus só para a PAI, ter 2 ônibus, né? Porque daí a gente consegue dividir a linha para um lado da cidade e para o outro lado, até por conta do finalização das obras da Raposo, né? Essa é a nossa intenção, o projeto para o ano que vem, né? Porque
impacta em contratação de mais um motorista. O ônibus a gente já tem, o ônibus a gente já adquiriu, mas a gente precisa agora, com concurso, preencher mais um motorista e mais um monitor para atender essa linha aí. Vereadora Cislene, tem mais 5 minutos de réplica. Então, eu fico contente, tá? Vou avisar os pais, né, que já vai ter essa mudança aí, as crianças vão estar chegando mais cedo. E parabenizar aí pelo trabalho, pelo esse desafio que você enfrentou, né, que toda mudança, eu acredito que causa um desconforto. A gente sabe que é difícil agradar a todos, né, mas eu acredito assim que foi um trabalho que vocês conseguiram, né, atender a todos e se está atendendo. Então, são essas minhas considerações. Eu agradeço as palavras e estamos sempre à disposição, seja os vereadores, todos me procuram, mandam mensagem, a gente procura responder, procura ir ver a solicitação, né? A gente tem limitações, porque a gente pegou um orçamento, um endividamento já da outra gestão, uma questão que já vinha acontecendo, e a gente, aos poucos, a gente está tentando implementar o nosso jeito de fazer a gestão, as nossas mudanças, né? A gente entende que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem dirá eu, né? Mas a gente está fazendo o nosso melhor, né? Eu acho que, assim, foram 8 anos aí, e em 3 meses a gente conseguiu colocar ônibus melhores, com qualidade. Claro que tem gente que vai achar ruim porque tem ar-condicionado, mas a maioria, acredito que está reconhecendo que ficou bem melhor, né? Os carros são bem melhores, os micros aí, o ônibus escolar são tudo zero. Até hoje eu não vi uma reclamação por quebra de ônibus, por alunos chegando cedo ou tendo que sair mais cedo da escola por conta de ônibus. Então, é um trabalho contínuo, a melhoria tem que ser contínua, sempre vai ter pontos a melhorar, a gente ainda reconhece que ainda tem bastante coisa para fazer, mas a gente está trabalhando incansavelmente dentro da estrutura, dos recursos que a gente tem, para fazer o melhor, né? Estou à disposição a todo momento, estou sempre, a população pode me procurar na prefeitura, através desses canais que eu já falei, e vocês estamos sempre com a porta aberta para atendê-los da melhor forma possível. Seguindo a ordem, nós temos o vereador Sadraque. Boa noite a todos. Bom, Adriano, vamos lá. Existe estudo para melhoria para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida? Uma pergunta. A outra, os motoristas passam por treinamento para utilizar a plataforma de acesso? Segunda pergunta. E se há alguma previsão para ampliar a cobertura nos pontos de ônibus? E tem mais uma também. Quando o ônibus quebra ou acontece alguma coisa, qual que é o canal que vocês avisam a população, tá, o mais rápido possível, para avisar que não vai ter ônibus naquele horário, tá, naquele bairro, ou que ele vai atrasar, ou alguma coisa do tipo? Adriano, tem 10 minutos. Eu estou sem nada para anotar aqui, eu vou tentar fazendo as perguntas, se você puder rememorar as perguntas, eu agradeço. Quanto à questão da mobilidade, não tem estudo nenhum na cidade, nunca teve. A gente não tem esse número, né? Já tem um requerimento perguntando quantos cadeirantes usam o transporte, quantos pontos com acessibilidade tem na cidade. Não tem, é zero. Não tinha controle nenhuma demanda, levantamento anterior quanto a isso, né? A gente ainda não conseguiu levantar isso, até porque o departamento está eu e um auxiliar que começou agora, que, né, a gente não tinha estrutura nenhuma. O departamento de transporte, que é alumínio, estava limitado a um diretor de transporte que ficava jogado aqui numa salinha na antiga caixa, e ele só cuidava do transporte urbano, mais nada, né? Então, a gente está reestruturando o departamento. A gente já previu para o próximo orçamento ponto de ônibus na cidade. Obrigado. A gente já previu ponto de ônibus na cidade inteira, porque a cidade toda está, a cidade só aqui nesse trecho urbano aqui, dentro da principal da cidade, que tem ponto de ônibus. Mas se você for para qualquer bairro aí fora da área urbana aqui, não tem ponto de ônibus. O pessoal vai parando onde é conveniente. Então, precisa fazer esse estudo, precisa colocar pontos, né? Porque até a gente colocando ponto, a gente tem um projeto futuro também de que os ônibus tenham um rastreador onde o cidadão consiga, a empresa que está aqui hoje, ela já tem esse projeto em outra cidade, onde aponta o ponto de ônibus que o ônibus está passando, e a pessoa sabe que horas que vai chegar no ponto dela, né? Então, a gente pretende chegar nisso, se Deus quiser, mas hoje a gente não tem nem ponto de ônibus, a gente não tem nem orçamento no departamento para fazer ponto de ônibus, para pintar, né? Não tem marcação de ponto de ônibus, né? É um risco para o passageiro, risco para o motorista. Então, a gente precisa trabalhar nisso. Todos os ônibus que estão agora fazendo o serviço aí do urbano, eles têm a plataforma elevatória.
Os motoristas, como todos eles têm experiência, a empresa não contratou nenhum motorista que não tenha experiência com o transporte de passageiro. Então, todos eles sabem operar, até porque a plataforma é um botão de subir e descer, é coisa bem simples. Mas o que a gente tem conhecimento assim, e tem levantado com os motoristas é que, não sei se por conta do histórico anterior ou porque a população de alumínio não tem esse hábito, mas é raro algum cadeirante fazer uso do transporte urbano. Porém, os ônibus todos são equipados com a plataforma, todas funcionam, e a questão dos pontos de ônibus, a gente precisa trabalhar em cima disso e colocar essa acessibilidade nos pontos de ônibus. A outra pergunta era... certo. A comunicação hoje, infelizmente, não tem, né? A empresa, quando tem um problema de quebra de ônibus, ela fica com um plantonista ou o gerente da garagem lá, que ele já sai com o ônibus para suprir, né? Eles comunicam a mim, para caso de alguém fazer alguma reclamação, eu já sei o que está acontecendo. Mas, porém, uma comunicação com a população ainda não tem. É até uma ideia boa da gente tentar fazer. Os motoristas, eles têm um grupo com a empresa, que eu não faço parte, a empresa tem os motoristas lá, eles comunicam lá no grupo e ligam para a empresa. Falam, o ônibus teve um problema aqui agora, furou um pneu, quebrou, precisa encaminhar outro ônibus para substituir, né? Tem essa comunicação com a empresa, mas com a população ainda não há essa comunicação. Vereador Sadraque, Vossa Excelência tem mais 5 minutos de réplica. Na verdade, não é nenhum questionamento, né? Eu acho que é importante essa comunicação, né, Adriana? Porque pesa para você, pesa para todo mundo, até para a gente também. Acho que chega para a gente essa reclamação, né? E quanto mais antes a gente poder avisar que aquele ônibus vai atrasar 10 minutos, 15 minutos, ou o que aconteceu com aquele ônibus, tá? Acho que a gente consegue livrar muita coisa aí também, até as pessoas de estar caminhando já para casa, porque acham que aquele ônibus não vai passar. É o que já aconteceu, Areia Branca, Pocarafá, tá? Uma das questões que eu queria levantar. Mas é isso. Obrigado. Adriano, tem 10 minutos, quer? Estudando essa possibilidade dessa comunicação, talvez o fiscal consiga fazer essa comunicação, né? Porque a empresa não tem ninguém à disposição lá que vai alimentar uma rede social, né, com problema. E a prefeitura também não dispõe, né? Eu teria que ter uma pessoa full time para... teve um problema no ônibus, faz essa comunicação no grupo no rede social, em algum grupo aí. Hoje ele não dispõe. Posso verificar se o fiscal que fica ali controlando o horário dos ônibus, ele consegue fazer essa comunicação, né? Mas hoje não está previsto no contrato isso, e também não tem essa estrutura na prefeitura para essa comunicação, mas é uma boa ideia, né? O que a gente tem é o compromisso da empresa, que sempre quando há um problema no ônibus, eles mandam outro ônibus, mas passe atrasado, mas tem o ônibus, né? Considerando que o próximo é Paulinho Bola, ele não está presente, o próximo da lista, depois do Paulinho Bola, Eduardo. Vossa Excelência tem 5 minutos para os questionamentos ao convocado. A primeira coisa que eu observei nas falas do Adriano são as questões de estar executando o orçamento do ano passado. Contudo, aquilo que for necessário ao transporte, a prefeita pode, naturalmente, enviar projeto de lei para criar crédito suplementar e atender o departamento ainda nesse ano. Então, ela executa o orçamento do ano passado, mas ela tem essa ferramenta. Um exemplo claro, para o ano que vem a gente prevê a contratação de mais um ônibus para atender a PAI, ou qualquer que seja a ação. Então, não dá para colocar a escusa na execução de um orçamento, sabendo que a gente pode, dentro da Câmara Municipal, a despeito do que fizemos há pouco tempo, aprovando quase 5 milhões de reais para a contratação emergencial do transporte. Então, pode ser feito isso para auxiliar o sistema de transporte. Isso é uma questão contributiva. O Jean falou dessa questão do ar-condicionado e da motorização. Eu gostaria só que ficasse anotado, porque dentro da perspectiva do planejamento para licitação do transporte, é interessante que o município, na descrição do objeto que pretende contratar no futuro, não cometa o erro de manter um ônibus, por exemplo, que não consegue, por sua motorização, cumprir um itinerário. Então, é um estudo que fica aqui a recomendação. Questão do terminal, acho que tem requerimento, ela não tem de ser falada. Mencionou aqui uma questão de casa de Mãe Joana, quando falou da rescisão dos contratos. O contrato era para ser rescindido em maio, pelo que eu entendi. E ele foi rescindido anteriormente. Eu gostaria que fosse respondido para mim qual foi a modalidade de rescisão desse contrato que se deu
anteriormente a maio. Na questão do processo transparente e legal que a Prefeitura fez para a contratação emergencial, eu queria que me fosse respondido se a empresa que foi contratada dentro desse certame, de forma transparente e legal, é a mesma empresa que já estava contratada para o transporte escolar. Então, eu queria saber se a empresa que hoje opera emergencialmente o transporte da cidade, e foi contratada de forma transparente e legal, ela é a mesma empresa que já tinha sido contratada no transporte escolar. Daí outra pergunta, quantos ônibus hoje compreende o contrato emergencial da Prefeitura e se esses números de ônibus têm se revelado suficientes para o atendimento do transporte de forma global dentro da cidade, né? A segunda, em que pé está os estudos para licitar o próximo sistema de transporte, ou seja, por quanto tempo se prevê que vai manter o contrato emergencial? A questão do orçamento e da suplementação já foi falada, e eu queria que você me explicasse, para eu entender direito, que eu não entendi. Os fiscais hoje que operam as linhas, eles são fiscais internos da própria empresa ou são fiscais da Prefeitura? Ou seja, a empresa ela coloca fiscal para autorregular e autofiscalizar o próprio contrato? É isso mesmo? Por enquanto, são só essas questões. Diretor Adriano, tem 10 minutos. Tá, vamos lá. Quanto ao orçamento, eu agradeço a presteza, a disponibilidade da Câmara de estar, né, auxiliando o Poder Executivo nessa questão do orçamento. Contudo, a gente ainda não sabe qual vão ser todas as necessidades do município, né? Então, a gente não pode ir mexendo e alterando só o transporte, sendo que tem todos os outros departamentos e outras demandas na cidade, né? Foi mexido, sim, no orçamento já do transporte, né, para poder fazer essa terceirização, até porque a ficha do transporte, em vista do que foi deixado pela administração anterior, o valor que foi deixado para o transporte não cobria nem os gastos que ele estava tendo no ano passado com aquele sistema misto que eles tinham. Então, quem dirá uma terceirização completa, que igual a gente fez, né, onde a gente terceirizou totalmente o serviço. Então, o orçamento é só essa ponderação que eu tenho que fazer, porque não adianta só tentar puxar a sardinha aqui para o transporte, sendo que tem outros tantos problemas na cidade, então a prefeita, o financeiro, vai fazendo esse remanejamento com o pé no chão, de acordo com aquilo que consegue remanejar no orçamento. O contrato... Eu fiz duas anotações. A primeira pergunta do contrato, o que era, Eduardo? Você dá uma parte? Sim. A questão de como foi rescindido, sim. Eu só como anotei foi contrato. rescindido o contrato, e a outra do contrato se é a mesma empresa. Tá. A rescisão se teve por conta do nosso processo de sindicância, né? A gente conseguiu apurar todas as irregularidades, e com isso a prefeitura comprovou que o serviço estava de má qualidade, os ônibus em péssimas condições. A gente comprovou através de documentação, através de oitiva de motorista, através de toda vistoria em ônibus, que aquele contrato não tinha condição de continuar. A prefeitura rescindiu e aplicou uma multa na Rosa, certo? Então, foi assim que se deu o fim do contrato com a Rosa. Foi por conta do processo de sindicância, e a prefeitura autuou a Rosa. A empresa que opera o contrato escolar é a LMP, e a que opera o urbano é a Bamonte. Então, são empresas diferentes. O proprietário é o mesmo, mas são dois CNPJ diferentes, tá joia? A quantidade de ônibus que for é suficiente até então, né? Porque até então não chegou nenhuma reclamação de superlotação, ou a gente está fazendo essa contagem lá para, se tiver, a gente vai suplementar. Mas foi contratado 10 ônibus e 2 de reserva de contingência, né? E a empresa está suplementando por conta dela mais 2 veículos sem custo nenhum para a prefeitura, por conta desses altos índices de quebra no Carafá. Mas hoje tem 10 ônibus circulando na cidade e está atendendo a demanda, a gente não tem nenhuma reclamação de superlotação aí. Se tiver, a gente vai estar reavaliando, tá? Porque, como não tinha nenhum levantamento ou estudo preliminar ou controle anterior, não tem como eu te falar que está certo ou errado, até porque não tinha esse controle. Agora que começou a ser feito esse controle. A questão do contrato emergencial, ele conforme prevê a lei, até 180 dias, pode ser renovado, mas a gente já está trabalhando no termo de referência
e tudo mais, para a gente estar fazendo a licitação definitiva desse sistema. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de falta de mão de obra na prefeitura, né? Como vocês sabem, aqui também vocês estão tendo essa dificuldade, que falta pessoas, mas a gente já não pretende ficar com emergencial, até porque é algo que a administração nem gostaria de ter feito, só fez por conta da necessidade, da urgência. A nossa prioridade é licitar, fazer licitação, que é o processo mais transparente e mais seguro até para a administração, certo? Os fiscais, eles são previstos em contrato, são da empresa, né? Não é a fiscalização da prefeitura na empresa. A fiscalização da prefeitura da empresa, quem faz é o departamento de transporte. Esses fiscais da empresa, são 2 previstos em contrato, é para eles estarem ali fazendo a contagem de passageiro, para eles estarem controlando a catraca, para eles estarem verificando se o ônibus está passando no horário certo lá, né? Então, quando a gente tem algum problema de atraso ou algum ônibus que não foi, eu ligo para o fiscal e falo, o ônibus passou e já saiu, teve algum problema, então ele informa. Não é uma questão da empresa estar se autorregulando. É um controle para a gente ter uma demanda e conseguir apurar o que está acontecendo no ônibus, se ele está passando no horário, né? E tem essa transparência. A empresa não vai querer ficar omitindo dado, até porque o cidadão, na ponta da linha ali, vai estar falando a informação correta. Então, tem 2 fiscais, um na parte da manhã e um da noite, para estar fazendo essa apuração aí. Mais alguma questão? Deixa ele responder. O vereador Eduardo, Vossa Excelência tem mais 5 minutos de réplica. Eu vou aproveitar que mencionou o Carafá. Vossa Excelência fica à vontade ou não de responder, porque está fora do objeto, mas como respondeu fora do objeto anteriormente, talvez possa me responder. Das crianças lá do Cachoeira, que o ônibus não está entrando, né? E mesmo estando fora do limite do município, pelo princípio da melhor conveniência da criança, ela estuda no município de Alumínio. Então, tem diversas crianças hoje que não estão sendo atendidas para ser pegado na porta. Acho que está tendo que se deslocar até um ponto aí, e isso aí está causando um transtorno. Então, essa é uma questão que você fica à vontade de responder. Voltando a essa questão que a gente estava falando, das perguntas que foram respondidas, então, como existem outras demandas de outras pastas da cidade, então não dá, de repente, nesse momento, para a administração suplementar aquilo que o transporte precisa. Então, só para a gente deixar uma coisa mais educativa, para na hora que for ter a resposta, não falar que está executando o orçamento anterior e que não pode resolver. Então, não pode resolver porque a prefeitura tem que fazer uma adequação do orçamento a todas as pastas para daí sim saber o que pode. Porque a Câmara, como eu disse, pode votar de forma suplementar qualquer pedido da prefeitura, para que não fique parecendo, a gente não faz porque está executando. E a população precisa entender que pode, sim, ser suplementado o crédito, ser criado o crédito, de modo a atender o departamento de transporte. Embora seja o orçamento passado, a prefeitura pode ter essa relação. Por fim, a questão que se rescindiu o contrato com multa, rescindiu o contrato com multa, porque fizemos um estudo prévio, uma sindicância e tal. Isso, naturalmente, é uma coisa que afeta, porque foi uma coisa que eu sempre defendi, que ante toda a visibilidade da má contratação, que era para ter rescindido, e, naturalmente, quando a empresa viesse para cima da prefeitura, era só um caminho inverso, era chamar ela aqui, vem cá, a gente vai tocar essa maneira como? Com uma declaração de idoneidade da empresa, teria resolvido do mesmo jeito, isso não seria casa da mãe Joana, mas é o poder de império que tem o executivo, porque senão parece que a gente fala as coisas de forma deslocada, é um doido que fala para resolver. No final das contas, a prefeitura resolveu a rescisão exatamente da maneira que eu indicava e que não é uma casa da mãe Joana, para que a população também possa compreender. Por fim, eu acho que a única coisa que ficou clara para mim é que esse fiscal é da empresa e é ele que remete as informações ao diretor quando o diretor pede, ou seja, é um fiscal contratado da empresa que, por fim, faz os apontamentos diários do contrato da empresa quando pede. Então, fica aqui uma sugestão para que, na reforma administrativa, crie-se a função de fiscal concursado para a Prefeitura de Linha, para que a gente possa ter alguém que seja do município, que atenda os interesses do município e não da empresa. Eu acredito que, então, como pergunta, fica essa questão, caso Vossa Excelência, a senhoria possa comunicar das crianças lá do Vale das Cachoeiras, se tem como resolver isso de forma imediata, porque são crianças que estão sendo atendidas na rede municipal de ensino.
Diretor, tem 10 minutos de tréplica. Então, essa questão suplementar do orçamento, né, é uma questão que demora tempo, né, demanda tempo, não é assim, por mais que está tendo a colaboração, sim, da Câmara, eu reconheço e agradeço a contribuição, inclusive, do vereador Eduardo, né, mas você há de convir que é uma questão que demora muito tempo. Se já tivesse previsto no orçamento, a gente já teria executando e estaria fazendo sem nenhum problema, né. Mas, enfim, não convém ao caso, a gente trabalhou, batalhou para que conseguíssemos trocar esse transporte, de fato trocamos, né? Eu acho que, por mais que acham que demorou, eu acho que foi em tempo recorde, né? Porque quantos anos alumínio não vem sofrendo com ônibus pegando fogo, faltando freio, capotando, quantos anos? A gente resolveu em 3 meses, né? Então, em menos de 100 dias de mandato, a gente notificou a empresa, a gente exigiu o cumprimento do contrato e a gente rescindiu um contrato aplicando multa. Coisas que em anos aí nunca teve nenhuma penalização da empresa, nunca teve, se você pegar o processo lá da licitatório da empresa Rosa, nunca teve uma penalização, nunca houve uma manifestação de reclamação da prefeitura contra a empresa. Então, quem olha aquele processo acha que está a mil maravilhas, e não é isso, né? A gente sabe que teve capotamento, motorista embriagado, ônibus perdendo freio, todo esse sofrimento aí. Então, a gente trabalhou muito para isso acontecesse, quando eu me refiro ao caso da mãe Joana, porque não havia controle, não havia essa cobrança, né? As coisas aconteciam ao bel prazer. Quanto à questão do Vale das Cachoeiras, lá se trata de município de Votorantim. Alumínio vem atendendo, sim, né? Tanto quanto a matrícula na escola e quanto o transporte. O que ocorre? Talvez, para quem não conhece lá, é uma estrada que estava terrivelmente ruim até ontem, né? Então, como os motoristas e a empresa passou para a gente que não tinha condição de trafegar na estrada, eu não poderia obrigar o transporte a ir lá, porque se acontecesse um incidente, uma quebra de um vidro de uma criança, um capotamento, um deslizamento, eu ia ser penalizado, responsabilizado. Então, a gente foi em Votorantim, a prefeita foi até o prefeito de Votorantim, prefeito, precisamos que vocês arrumam a estrada de lá. Então, a gente dependia que Votorantim arrumasse pelo menos a estrada. É a obrigação de Votorantim fornecer o transporte, fornecer a vaga em escola, porque são moradores da cidade de Votorantim. Você dá uma parte? Pois não. Não só para contribuir, não. Eles não têm obrigação, porque a distância da escola do Vale das Cachoeiras até Votorantim, ela demanda mais ou menos 30 e tantos quilômetros, e de alumínio dá 14. E segundo o ECA, na melhor conveniência da criança, a criança tem o direito de estudar na escola mais próxima. Então, independente do município, é obrigação legal da Prefeitura de Alumínio dar não só a questão, a Genebra, qualquer bairro limítrofe, cuja escola do município seja mais próxima, é obrigação nossa, tanto de transporte, né, por isso que nunca nenhuma conta de prefeito foi apontada nesse sentido. E a garantia de vaga. A garantia de vaga, ela é dada. E uma vez dada a vaga, pela educação, a gente tem que dar o transporte, só para não parecer que a gente está fazendo um favor para o município vizinho. Eu não vou discordar do senhor, porque eu não detenho pleno conhecimento dessa questão, que é da educação e até fora do objeto que a gente veio discutir aqui. Mas ela segura o direito da escola mais próxima, desde que a escola seja dentro do município, né? A escola do município e lá é Vale do Cachoeira, mas a distância de alumínio é 17 km e para Votorantim é 19. Realmente tem uma diferença de quilometragem, mas não é tão grande assim. Poderia estar sendo atendido por Votorantim pelo mesmo tempo e trajeto talvez por lá seja até mais perto, porque o percurso da estrada seja menor. Mas, enfim, vai voltar a ser atendido lá o Vale da Cachoeira, porque a prefeitura passou a máquina lá ontem, né? A gente foi lá hoje, inspecionou a estrada, viu que está em condição de trafegar, e a partir de segunda-feira a empresa já está sendo comunicada que o circular escolar vai passar lá sim, tá? E não estava passando por conta da condição da estrada, não porque a gente não quer atender de maneira alguma, até porque estão sendo atendidos, eles estão vindo até a estrada principal ali do Carafá e estão sendo transportados, né? Então, não é uma questão que a gente não queira, é questão de segurança, né? É uma questão que o município não podia fazer, eu não podia pegar a máquina, a gente fez por 2 vezes já a estrada do Carafá até a divisa com alumínio, até a divisa lá do Doutor Eno a gente já fez por 2 vezes, né? Tanto é que quando tem problema de chuva, de problemas de temporal aí, os ônibus circulam até a divisa com alumínio. A estrada de lá está conservada. Agora, carece que a Prefeitura de Votorantim faça parte dela. Mas, a partir de segunda, amanhã mesmo, a gente já vai ter uma reunião com a empresa LMP, e, a partir de segunda, os ônibus escolares vão começar a circular lá e pegar essas crianças mais próximo da casa lá. Ok?
Próximo da lista, Sara Lima. Vossa Excelência tem 5 minutos para os questionamentos. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano. Primeiro, eu quero te agradecer, porque realmente, todas as vezes que eu mandei mensagem, você respondeu com presteza. As minhas perguntas são: você falou que já está sendo realizado o estudo técnico para a licitação. Quem está realizando esse estudo? É a equipe técnica da Prefeitura ou alguma consultoria externa? Foi realizado o chamamento público para a contratação dessa empresa atual? Quantas empresas participaram desse chamamento? Houve publicação do edital e ampla divulgação do mesmo, do chamamento? E se houve, onde que foi divulgado? Adriano, você tem 10 minutos. Essa licitação não tem empresa contratada para fazer, até porque não sei se é permitido isso, não tenho conhecimento, sei que caberia à administração, ao departamento de administração, o jurídico fazer esse levantamento. Esse processo está sendo feito por nós mesmos, né, pelo jurídico, pelo departamento de transporte, pelo gabinete, né, fazendo estudo técnico, todos os termos que exige a nova lei de licitações, né. Então, não tem nenhuma empresa contratada, é a prefeitura mesmo que está fazendo esse estudo para fazer a licitação definitiva. A questão do chamamento, até onde eu sei, não é obrigação na nova lei esse chamamento, né? É obrigatório que se tenha no mínimo 3 orçamentos, né? E isso foi feito, foi disparado via e-mail pela administração, né? O departamento de administração, que é quem responde ali pelo departamento de licitação e contratos, né? Foi disparado e-mails para empresas que mandaram o orçamento com a cotação. Se tem a questão dessa obrigação de chamamento público, eu desconheço, talvez o jurídico pudesse opinar nessa questão, que eu participei do processo, mas nem todo o processo foi feito pelo Departamento de Transporte. A gente teve envolvimento do jurídico, da Prefeitura, né, do Departamento de Administração e do Gabinete, licitação e financeiro e todas as áreas pertinentes que precisam fazer a tramitação do processo. Dá uma parte, Adriano? Você me dá uma parte? Pois não. Não, você está respondendo agora da questão do chamamento e da licitação da empresa de transporte, é isso? Isso, foi que ela... Tá, e eu acredito que a pergunta tenha sido de chamamento da empresa de consultoria, que foi a pergunta da Sara? Não. Era do transporte? Era do transporte mesmo. Obrigado. Sara, Vossa Excelência tem a réplica de 5 minutos. Não, só isso mesmo. Tá ok. Próximo da lista, Léo Pistila. Vossa Excelência tem 5 minutos para os questionamentos ao convocado. Boa noite a todos, boa noite à população presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer a presença dos vereadores, agradecer também a presença do Adriano. Eu tenho algumas perguntas. Antes eu quero falar, né, que o transporte coletivo ele é fundamental, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, pois gera muitos benefícios para a cidade, para a população, até mesmo para o planeta Terra. Benefícios esses, por exemplo, um benefício direto seria a redução de veículos nas rodovias, nas ruas. Com a redução dos veículos, nós reduzimos acidentes, reduzimos também congestionamento, a poluição, e também, com base em mais congestionamento, aumenta também o tempo, né, até a pessoa chegar no seu ponto. E alguns benefícios indiretos seriam eles o aumento da economia local e também as oportunidades, né, que a população tem aos estudantes, né, de utilizar o transporte coletivo, os trabalhadores também, e também que a nossa cidade conta com o benefício da tarifa zero. Isso contribui muito para a população. Contudo, né, para se ter esses benefícios, a gestão do transporte precisa, né, estar em pleno funcionamento com os seus planejamentos. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, Adriano. Começar por que você mudou o itinerário e quais foram as mudanças e se houve alguma melhoria. Eu ia fazer uma pergunta aqui também, até o vereador Sadraque fez, uma pergunta muito importante, que é sobre a plataforma elevatória, né, se possui nos ônibus,
Você respondeu que possui sim, até os motoristas têm o amplo conhecimento e o treinamento, né, para a utilização. Em relação ao que eu falei, né, sobre, até quero falar aqui que é um dever do poder público, né, estimular o uso de transportes coletivos. Eu quero saber se vocês, por acaso, já chegaram a fazer um estudo para estimular mais pessoas a utilizarem o transporte público coletivo na cidade. Com a duplicação da Raposo, qual vai ser a redução do tempo das viagens? Também eu queria que você desse aqui um breve relato das suas formações técnicas e algumas experiências com transporte público, Adriano. São essas minhas perguntas. Diretor Adriano Macedo tem 10 minutos. Bem, vamos lá, Léo. A questão de mudança do itinerário não houve, tá? O que houve, a gente tentou fazer alguns ajustes. Por exemplo, essa volta do Progresso. A gente tentou por um dia tirar, né, pela falha de comunicação e pela implantação do sistema ainda, que alguns motoristas novos, então a gente retraiu e seguramos, né? A única mudança que a gente tinha feito era essa questão da volta do Progresso e o contorno do Olidel, ali, quando os ônibus vêm do Figueiras e do Sinindu. Fora isso, não foi feita alteração nenhuma, porque são 2 percursos aí que são feitos de forma desnecessária. Se você tem ônibus que passam naquela área, não tem sentido você ficar castigando o pessoal do sítio, que já tem essa dificuldade, que mora mais longe, de ficar passando em rotas dentro da cidade onde já tem ônibus. É bom, talvez, para as pessoas que moram ali no Olidel, no Progresso, que tem vários ônibus passando ali, ele pode escolher qual que ele quer ir, legal, mas a gente está prejudicando o pessoal do sítio, porque eles estão ficando 20 minutos a mais dentro do ônibus, sendo que eles não têm nada a ver com aquele bairro. Quem está aqui em Alumínio quer ir para o Figueiras, o que ele tem que querer de ir lá no Progresso? Quando ele está vindo lá do Figueiras, por que ele vai fazer aquela volta no Olidel, sendo que o destino dele é chegar no pedágio, na CBA, aqui na vila, né? Então, a gente tentou, na implantação, já fazer essa troca sem a comunicação, a gente viu que deu muita reclamação, a gente deixou o itinerário e as linhas da forma que era, né? Então, não tem mudança de itinerário. O que há agora é um cumprimento do itinerário igual para todos, né? Antigamente, cada motorista fazia o itinerário da cabeça dele da forma que ele queria, né? Então, infelizmente, tinha esse descontrole, porque não tinha um controle da empresa, por parte da prefeitura, não tinha alguém fiscalizando, né? O motorista entrou, aprendeu a linha daquele jeito, como era uma rotatividade grande de motorista, né? Saía, contratava pela terceirizada, ou ficava o processo seletivo, aí na hora que o outro entrava, não tinha alguém que ia ensinar ele aquela linha, né? Ele já começava a trabalhar. Então, às vezes, o motorista fazia a linha de um jeito e outro de outra, né? Quando, nos 2 primeiros meses meu aqui, que a gente estava na administração, eu apanhava todo dia, de pessoas ligando, falando, por que o ônibus não passou aqui no Paraíso? Por que o ônibus não passou aqui em tal rua do Oncinhas? Né? Mas como assim não passou? Teve horário, não teve quebra? Porque esse motorista não sabia que tinha que passar ali, aquele não passava. Então, é esse problema que tinha. Hoje não, hoje todo mundo cumpre o mesmo itinerário, né? Estudo para a utilização do transporte público, o melhor estudo que a gente tem que fazer é cada vez melhorar, né, o ônibus de qualidade. A gente já está vendo que tem mais gente usando o transporte para estimular, dar o transporte de qualidade, né? A gente viu que já tem ônibus com melhores anos, com ar-condicionado. A gente está vendo a quantidade de passageiros aumentarem no transporte, né? A gente está tendo até reclamação de pessoas que trabalham com transporte público, com transporte de passageiro na cidade, com vans aí, preocupado que eles estão tendo a diminuição de clientes, porque eles estão optando em usar o transporte público. Então, você vê que a qualidade está atraindo o passageiro. Então, a gente não tem estudo ou não tem recurso para estar estimulando esse uso, mas qual a melhor forma da gente estimular esse uso? É garantindo a segurança, garantindo a qualidade do serviço, e logo à frente, quando a gente conseguir sinalizar toda a cidade e colocar ponto de ônibus, você vai ver aumentar ainda mais o uso do transporte público, porque a pessoa vai ter uma segurança, saber que o ônibus vai estar ali no horário, que ele tem um abrigo para ele ficar, que ele vai poder, de repente, se Deus quiser, olhar no aplicativo e falar, daqui a tal hora o ônibus vai passar aqui. Esse é o nosso objetivo, a nossa intenção de chegar nesse caminho para que a qualidade faça com que aumente o uso do transporte público. E a gente já está vendo esse aumento, né? Através dessas preocupações de quem trabalha no ramo particular aí.
a finalização da Raposo Tavares. Se a gente fizer essa alteração de cancelar essa volta no Progresso, com certeza, com a finalização das obras, o tempo do ônibus vai ser bem melhor. Agora, se a gente continuar mantendo essa volta ali, com certeza vai ficar maior. Por mais que você acabe a Raposo, a cidade vai ficar dividida, né? E se você ficar tendo que passar de um lado para o outro da cidade, não adianta você ter uma estrada nova e percorrer dos dois lados, que o percurso vai ser grande. Então, se a gente conseguir tirar essa volta, implantar terminal, até mesmo estudar essa questão que o Jean e os outros vereadores colocaram, de terminais lá, melhora o fluxo, né? Tudo tem que ser... A finalização da Raposo, com certeza, vai trazer melhora, mas desde que a gente faça os ajustes necessários no transporte. Agora, se ficar o ônibus percorrendo a cidade inteira, não vai adiantar a estrada estar nova ali e a quilometragem total do ônibus ser grande, né? Mas, com certeza, vai melhorar e muito, porque hoje, há poucas reclamações que a gente tem de atraso de ônibus é por conta dessa questão da volta no Progresso e por conta do SIG-PARE na Raposo, né? Todo dia que tem SIG-PARE na Raposo, impacta o ônibus, porque não tem como o ônibus desviar a rota ou passar, tá parado, né? E com relação à formação, né, eu cursei comércio exterior, sou formado em direito também e tenho uma empresa de transporte, né? Então trabalho com transporte aí já há mais de 14 anos, né? Tenho um time que trabalha não atendo o público, não trabalho para a prefeitura, mas eu trabalho na iniciativa privada, né? Então eu sou motorista, tenho uma empresa de ônibus e esse aí é o meu conhecimento na área do transporte, e fora algumas coisinhas mais que a gente estuda aí, de cursos complementares, né, e informações aí. Vereador Léo, Vossa Excelência tem 5 minutos de réplica. Adriano, você tem uma estatística mais ou menos de quantas pessoas, o número que aumentou a quantidade de pessoas utilizando o transporte coletivo? Você tem uma base, mais ou menos? Não, ainda a gente não tem essa base ainda, porque nunca foi feita essa contagem. Antigamente os ônibus não tinham catraca, né? Sim. Agora a gente está no primeiro mês ainda, a empresa ainda não passou os relatórios para a gente da quantidade de passageiro, mas com algumas exceções, igual o Eduardo fez um questionamento para mim esses dias, né, da pessoa estar podendo embarcar pela porta traseira, mas hoje a regra é todo mundo embarca pela porta dianteira, pela questão do controle e pela questão da segurança, né? Então, ali a gente vai conseguir começar a ter esses levantamentos, essa estatística de quantas pessoas fazem uso do transporte público em alumínio. São essas minhas considerações. Ok, vereador. Nada mais havendo a tratar na presente sessão. Nós agradecemos a tua presença e encerramos dando boa noite a todos.